Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do módulo de Manejo de Solo, Adubos e Adubação do curso FIC de Produtor de Oleícolas. Hoje falaremos um pouco sobre fatores químicos do solo e a acidez do solo. Primeira coisa que vocês precisam entender é que as plantas precisam de certos nutrientes que são essenciais para que elas completem o seu ciclo, ou seja, desde a germinação até o momento que você vai colher essa olerícola, ela precisa de certos nutrientes que são absorvidos pela raiz e conduzidos para a planta, e esses nutrientes têm que estar ali dispostos no solo. Os principais nutrientes são divididos em macro e micronutrientes. São nutrientes essenciais. Se a falta de algum deles no solo, a planta não consegue completar o seu ciclo. Os macronutrientes são aqueles nutrientes que a planta precisa em maiores quantidades, e são eles: o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Os micronutrientes são aqueles necessários também para as plantas, mas em dosagens muito menores do que aquelas comparadas aos macronutrientes. Se esses nutrientes até inclusive estiverem em altas doses no solo, provavelmente terão algum efeito fitotóxico para as plantas. Entre eles, podemos citar o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Então, entre os macronutrientes temos 6, que é o nitrogênio, o fósforo, o potássio, cálcio, magnésio e enxofre. E de micronutrientes, o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio e o zinco. Há também nutrientes essenciais como silício, sódio, cobalto e selênios para algumas outras espécies em específico, mas normalmente esses nutrientes são benéficos, ou seja, a presença deles auxilia a planta a ter uma resistência maior a determinados tipos de pragas e doenças, como é o caso do silício, ou então ela tem um melhor desenvolvimento. Aqui nessa tabela é uma tabela muito importante da parte química do solo, que vocês precisam entender de como é que as plantas vão absorver esses nutrientes. Porque é a partir dessa parte da molécula química que vocês vão entender a dinâmica daquele elemento no solo. O nitrogênio ele pode ser absorvido tanto na forma de nitrato, que é NO3-, ou amônia, NH4+. Então, ele pode ser absorvido como um ânion ou como um cátion. Lembrando, cátion é aquela molécula que tem carga positiva e ânion é aquela molécula que vai ter carga negativa. O fósforo ele pode ser absorvido tanto em H2PO4- ou como HPO4 2-. O potássio ele é absorvido como K+. O cálcio, K2+, o magnésio, Mg2+, o enxofre, SO4 2-, o boro, H3BO3 ou H2BO3-, o cloro, Cl-, o cobre, Cu2+, o ferro, ou Fe3+, ou Fe2+, o manganês, Mn2+, o molibdênio, MoO4 2-, e o zinco, 2+. Vocês podem observar que a maioria dos elementos químicos da tabela são cátions e são elementos que têm uma dinâmica um pouco mais fácil de se entender no solo do que os ânions, que cada ânion vai ter um comportamento diferente no solo, principalmente em relação ao fósforo, que é um dos ânions mais importantes aí, é um macronutriente, né? Mas em relação ao potássio, a amônia, né, no caso do nitrogênio, cálcio, magnésio e cobre, ferro, manganês, zinco, esses elementos são cátions que vão estar ligados a componentes negativos do solo, que são as argilas, principalmente, que tem grande carga negativa no solo, e vão ficar aderidos ali. Então, a planta em contato com esse solo ou com esses nutrientes na solução do solo, vai absorver o nutriente e então vai utilizar esse nutriente na sua composição, no seu crescimento. Falei bastante, né, do CTC em uma das aulas passadas,
e venho reafirmar esse conceito com vocês aqui. A CTC nada mais é que a capacidade de troca de cátions. Então, pessoal, ela vai estar relacionada apenas com os cátions que a planta absorve, que seria potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês, zinco. Então, ela corresponde à capacidade de troca de cátions a toda a soma de cargas negativas das partículas microscópicas do solo, porque vão ser as partículas do solo que mais vão ter esse potencial de carga negativa, principalmente pela questão da alta superfície específica, então principalmente a argila e a matéria orgânica, que vai reter cátions, tais como cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio e hidrogênio, como eu falei. Lembrar que, em relação a nutrientes, existe a lei do mínimo, ou seja, se um nutriente faltar, a planta não vai conseguir desenvolver e completar o seu ciclo. Ou seja, se faltar nitrogênio, pode estar todos os outros nutrientes no melhor estado possível no solo, nas melhores condições, mas a planta não consegue completar o seu ciclo. Assim como você pode ter altos níveis de vários nutrientes, mas se um não tiver com uma quantidade satisfatória, você vai ter prejuízos na produção. Então, uma planta só vai produzir bem se todos os elementos que são essenciais, que são os macro e micronutrientes, foram disponibilizados para ela. Veremos também sobre a acidez do solo, que condiciona o estado geral do solo como base de crescimento para as plantas em decorrência das relações de causa e efeito com outras propriedades químicas, físicas e biológicas. A acidez do solo é o principal fator que deve ser observado no solo antes da gente trabalhar com ele, porque é a acidez do solo que é o primeiro ponto que precisa ser corrigido. A acidez do solo está diretamente relacionada a um bloqueio da CTC, da capacidade de troca de cátions, que quando essa acidez ela é corrigida, você consegue aumentar a CTC do solo, né? A CTC desse solo, então o solo vai conseguir comportar melhor os nutrientes que ele vai receber e com isso você consegue armazenar todos os nutrientes que você aplicar na forma de adubos nesse solo. Então, a acidez do solo é o primeiro ponto que deve ser corrigido no solo. A acidez excessiva traz limitações, então por isso que é a prática agronômica que mais possibilita os ganhos produtivos, porque a acidez está relacionada com excesso de hidrogênio na solução do solo e o alumínio é extremamente tóxico para as plantas, como eu comentei. E como eu falei, a acidez também não está só relacionada com o pH, ela também é relacionada com a capacidade de tampão do solo, a própria CTC, a disponibilidade de nutrientes e a presença de alumínio e até de manganês, que também que esses dois elementos eles reagem muito com hidroxilas, que é o H-, que vão liberar H+, para a solução do solo e deixando esse solo cada vez mais ácido. Essa figura é uma figura muito importante para vocês entenderem como que é o funcionamento desses nutrientes, a dinâmica deles no solo e por que, como eu falei em aulas passadas, o pH entre 6 e 7 é o pH ideal para o cultivo da maioria das espécies. Por quê? Porque dentro dessa faixa de pH é onde os nutrientes vão estar mais disponíveis para a planta. Vejam, por exemplo, molibdênio e cloro. À medida que se aumenta o pH, eles ficam mais disponíveis para a planta. Ferro, cobre, manganês e zinco, em pHs muito baixos, eles estão prontamente disponíveis para a planta, mas até num certo nível de excesso, podendo causar danos de excesso desses nutrientes no solo para a planta. À medida que se aumenta o pH, eles diminuem, mas dentro da faixa de 6 e 7, eles ainda estão numa quantidade ideal para a planta. O fósforo ele tem uma dinâmica diferente no solo, mas ele tende a aumentar com o pH e depois a diminuir com a elevação do pH. O nitrogênio, enxofre e boro tem essa curva mais quadrática, né? Ele começa a ser disponibilizado à medida que se aumenta o pH e depois tende a diminuir. O alumínio, que é extremamente tóxico, ele precipita com a elevação do pH e com isso não fica disponível na solução do solo e não afeta a planta.
E potássio, cálcio e magnésio, eles tendem a estabilizar a sua disponibilidade. Então, a partir de pH próximo de 6, eles já são prontamente disponíveis para a planta. Aqui para vocês terem uma ideia, então, dos elementos e a faixa de pH, o quanto que eles vão estar disponíveis. Então, uma faixa de pH 7, 100% desses nutrientes já vão estar disponíveis para a planta, né? Seja nitrogênio, potássio, fósforo, enxofre, cálcio e magnésio. Se a gente abaixar para um pH de 6, o fósforo já reduz para 50%. Isso é uma forma geral, isso vai depender do tipo de solo, vai depender da planta que está ali disponível, absorvendo esse nutriente, a capacidade dela absorver esse nutriente. Mas vocês veem como que um aumento em 1 no pH afeta bastante o solo. Aqui alguns nutrientes para vocês terem um estudo melhor. No caso, o nitrogênio e enxofre, como eu falei, a partir de pH 6 tende a estabilizar e depois só em pHs mais elevados que chega a diminuir. O nitrogênio, a disponibilidade vai aumentar devido ao efeito favorável à mineralização da matéria orgânica. Então, se eleva o pH, aumenta a mineralização da matéria orgânica e disponibiliza mais nitrogênio. Já o enxofre, ele fica absorvido a óxidos de ferro e alumínio e é liberado com a elevação do pH. Com a decomposição da matéria orgânica, que também aumento de pH promove isso, ela é favorecida também um aumento de enxofre para a planta. Em relação ao fósforo, é por conta dessas reações que ele aumenta a disponibilidade e depois ele começa a ser roubado da solução para entrar numa outra dinâmica. Então, vocês começam a entender que a relação do pH no solo ele vai controlar muitas reações químicas que vão sendo acontecendo ali o tempo todo. E essas reações vão roubando esses nutrientes, precipitando, que seria formar um composto sólido que impede que aquele composto seja utilizado pela planta. Então, no caso do fósforo, ele tem um momento que ele fica disponibilizado no íon, que a planta precisa para absorver, mas que depois ele começa a se precipitar. Ferro, cobre, manganês e zinco é a mesma coisa, eles começam a reagir com hidroxilas na hora que você aumenta o pH e com isso eles tendem a precipitar. E para vocês terem uma ideia de percentual da CTC total que cada um dos cátions principais ocupam, o solo ideal, o cálcio ocupa de 60% a 70% da CTC. Lembra que a CTC são aquelas cadeiras que estão desocupadas na sala? Então, o cálcio é ideal que ele ocupe de 60% a 70% dessas cadeiras, que o magnésio vai ocupar de 10% a 20%, o potássio de 2% a 5%, o hidrogênio de 10% a 15% e os outros elementos de 2% a 4%. Então, você vê que os micronutrientes, eles ocupam uma porcentagem bem pequena da CTC, né, de 2% a 4%. À medida que se eleva o pH, aumenta a decomposição da matéria orgânica, por isso que há uma disponibilidade maior de nitrogênio, fósforo e enxofre quando se eleva o pH. Lembrem bastante disso, então, o que vai acontecer? Se você aumenta o pH do solo para aquele nível de 6 a 7, olha quanto de benefício que você traz para a planta. A matéria orgânica ela começa a se decompor mais rapidamente, disponibiliza mais nitrogênio, fósforo e enxofre. É a faixa ideal para que os nutrientes fiquem prontamente disponíveis para a planta, então o solo ali absorvendo aqueles nutrientes. Então, é por isso que a primeira ação nossa dentro de um solo é corrigir pH e corrigir a acidez, porque são os pontos principais para se garantir altas produtividades. Nessa aula de hoje, eu quero comentar então de 2 macronutrientes que acabam sendo corrigidos nessa fase de correção da acidez e pH, porque são nutrientes que vêm junto com esse processo de correção, que é o cálcio e o magnésio. Porque hoje o processo de correção da acidez do solo é o processo de calagem, que veremos na próxima aula. E o processo de calagem é um processo que fornece cálcio e também pode fornecer magnésio no solo. E com isso,
é a principal fonte ali que você fornece cálcio e magnésio para o solo. É claro que ao longo dos anos, o solo vai precisando de cálcio e magnésio e ele precisa ser reposto por outras formas que não a calagem, porque às vezes o solo já está com pH corrigido e não precisa da adição de calcário novamente, certo? O cálcio, então, ele é absorvido na forma do cátion Ca2+. E depois do transporte, que é via xilema na planta, ele vai se tornar imóvel na folha. Ou seja, a folha recebeu esse cálcio da raiz, a raiz absorveu, puxou o cálcio ali do solo e levou para a folha, e aí ele vai ficar imóvel ali. Ele não consegue mais sair daquela folha e ir para uma outra folha. O que acontece? Dentro de uma planta, a planta é muito esperta. Ela vai, quando ela sentir um sintoma de deficiência, opa, tá faltando um nutriente, o que ela vai fazer? As folhas mais velhas vão levar o nutriente para as folhas mais novas, porque como elas são mais velhas, elas preferem morrer e permitir que as folhas mais novas continuem o ciclo de desenvolvimento. O problema é que alguns elementos eles não são móveis na planta, que é o caso do cálcio. Então, assim que o cálcio é absorvido, ele fica imóvel na planta. Ou seja, se você for ter uma deficiência desse nutriente na planta, ela vai ser vista em folhas mais novas. Algumas funções do cálcio. Ele auxilia o crescimento de meristemas e ápices radiculares. Meristema é aquela região de intenso crescimento e divisão celular da planta. Então, a planta vai começando, dentro dessa parte de divisão celular que o cálcio vai estar atuando, também no ápice radicular, que é onde promove o crescimento das raízes, porque ele está presente na parede celular ou em vacúolos e organelas para permitir formação da estrutura da parede celular da célula vegetal. O cálcio impede danos à membrana celular, então ele protege a membrana celular e também é modulador de alguns hormônios vegetais. Assim, a sua deficiência vai promover um pequeno crescimento radicular, as folhas e tecidos jovens vão ser danificados, porque, como eu falei, ele não transcoloca para os tecidos mais novos quando há uma deficiência. As nervuras das folhas e os pontos de crescimento ficam com uma forma gelatinosa, porque a parede celular não consegue ser bem definida. E em casos severos, os pontos de crescimento, que é onde lá o meristema, ele acaba morrendo. Aqui algumas fotos em algumas espécies olerícolas em que vocês podem ver sintomas de deficiência do cálcio. O cálcio é muito importante para a cultura do tomateiro e é muito comum você ver o sintoma de deficiência nos frutos de tomate. O que vai acontecer com o fruto? Essa base do fruto ela começa a apodrecer com a falta do cálcio. Você também pode ver que os lóbulos ali dentro, né, esse corte do tomate, vocês podem ver que ele começa a apodrecer também por dentro. Em alface, essas duas fotos de duas cultivares diferentes, uma que resistiu mais à deficiência do cálcio e outra menos, você vê realmente as folhas mais novas nesse aspecto de seca, de queima, de começando a querer derreter, né? Então, foto B, um sintoma menos severo e a foto A o mais severo. Aqui, mesma foto mostrando esse sintoma de deficiência, então essas folhas, né, mais novas saindo todas encarquilhadas, já com esse sintoma de não formar muito bem a parede celular. Aqui em repolho, esse mesmo sintoma do queimamento, como eu estou mostrando para vocês. Essa é uma foto em abobrinha. Observem o fruto ali embaixo, como a base ali, ele está apodrecido também, bem parecido com sintoma de deficiência em tomateiro. Aqui é a couve-flor, então vocês veem que essas folhas mais novas, essa queima delas, essa destruição delas, né, da parede celular delas. Então, o cálcio é um nutriente imóvel na planta, vai dar sintoma em folhas novas. E a principal fonte, normalmente, do cálcio é pela calagem, mas se o solo está pobre, você precisa entrar com outra fonte de cálcio. O magnésio, ele também vem, dependendo da fonte de calcário, com uma quantidade, ele pode vir com mais magnésio ou menos magnésio, vai depender
sua análise de solo, e ele é absorvido na forma de Mg2+, também. Então, são dois cátions, cálcio e magnésio. Uma alta concentração de cálcio no complexo de troca pode suprimir a absorção de Mg pelas plantas, por quê? Porque se você jogar muito cálcio, esse cálcio vai sentar em todas as cadeiras da sala e não vai permitir que o magnésio sente, né? Então, o que vai acontecer? O magnésio, quando vier uma chuva, quando vier uma enxurrada, ele vai ser lixiviado. Altos níveis de cálcio, de potássio trocável também pode interferir nessa absorção do magnésio pelo mesmo motivo, porque aí vai ter muito potássio sentado nas cadeiras da CTC e o magnésio não vai conseguir se segurar. A relação ideal é de 70 para 12 para 8. O que seria isso? A cada 70 moléculas de cálcio, você vai ter 12 de magnésio e 8 de potássio. É uma fórmula para você ajustar aí esses componentes. Você olha a análise química, né, a quantidade centimol carga por decímetro cúbico de cada nutriente e você consegue ter, se você estabelecer essa relação, ajustar ela, você vai conseguir um solo equilibrado nesses 3 nutrientes na CTC do solo. Então, às vezes pode acontecer que um nutriente esteja com uma proporção maior, então você vai ter que adicionar mais de um ou outro para realmente você conseguir chegar nesse padrão 70, 12, 8. As funções do magnésio. O magnésio está estritamente ligado à molécula da fotossíntese, então ele é um nutriente que está mais ligado ali ao processo da fotossíntese, da ativação enzimática, da integridade dos ribossomos também. Ele é componente da pectina, ele está ligado a certas ativações e reações enzimáticas e também influencia o movimento do carboidrato na planta. O magnésio é o inverso do cálcio, ele tem uma alta mobilidade na planta. Então, por causa disso, quando uma planta sente uma deficiência de magnésio, as folhas mais velhas vão levar o magnésio para as folhas mais novas, e por isso o sintoma vai aparecer primeiro nas folhas mais velhas, certo? Com isso, vai acontecer a diminuição da síntese de clorofila e enzimas e o amarelecimento entre as nervuras. Então, o sintoma do magnésio é um sintoma clássico, muito fácil de ser visualizado em campo. As folhas mais velhas vão apresentar uma clorose entre as nervuras vão ficar bem definidas, mas vai haver uma clorose. Por quê? Não vai haver formação da molécula de clorofila. Aqui, exemplo só para vocês entenderem essa sintomatologia na soja. Então, vocês podem ver as folhas do bacheiro ali, começando a ficar com essa questão de uma clorose internerval. Depois, quando a planta tem uma deficiência muito elevada, isso também vai para as folhas mais novas, mas a princípio ela começa nas folhas mais velhas. Aqui, esse mesmo sintoma para o tomateiro, então vocês veem que é um sintoma muito marcante e nítido. Aqui, esse sintoma em couve-flor, o avanço desse sintoma, então a planta começa com leve amarelecimento, vai amarelecendo até atingir essa clorose internerval. Aqui a mesma foto para vocês entenderem esse problema da clorose internerval em couve. E para finalizar essa aula, eu vou falar um pouquinho de acidez de solo, que eu venho sempre comentando aí nas aulas. A origem da acidez do solo, ela é variada, né? Ela vem principalmente do material de origem, da rocha que originou esse solo, da intensidade do agente de intemperismo, porque regiões, por exemplo, com altas precipitações, você tem uma tendência de acidificação maior do solo, porque ele vai remover cálcio, magnésio, potássio e vai acumular alumínio e hidrogênio, que tem essa natureza mais ácida. Grupos ácidos da própria matéria orgânica pode acidificar o solo, o tipo de argila mineral que compõe esse solo e a aplicação de fertilizantes também pode acidificar o solo, que é o caso da ureia, que tende a liberar íons H+ para o solo. A acidez é definida em 4 tipos: a acidez ativa, a acidez trocável, a não trocável e a potencial. Então, nós vamos ver 4 tipos de acidez diferentes. A ativa nada mais é que os íons H+ da solução, ou seja,
é o pH do solo. Então, você falar assim, a acidez ativa é o pH do solo, que vai estar ali entre 2 a 10, 14, né? Mas um solo a gente encontra em média de 4 a 9 ali. Você não encontra um intervalo muito fora disso. Acidez trocável são os íons Al3+, que estão absorvidos nos colóides por eletrovalência. Então, são os íons de alumínio, porque esse alumínio ele vai roubar, dependendo do pH, hidroxilas do meio e precipitar, e vai deixar mais H+ ainda no meio, deixando ele ainda mais ácido. Então, acidez, lembrem da química, tem a ver com excesso de hidrogênio. Então, acidez é quando o solo sai daquele pH ideal de 6 e 7 e passa para um pH mais crítico. Então, a quantidade de Al3+ que tiver lá na sua análise de solo vai ser sua acidez trocável. A acidez potencial é a soma da acidez trocável com a acidez não trocável. Então, ela vai ser o hidrogênio, a soma do hidrogênio do solo, mais o alumínio. E a acidez não trocável é aquele hidrogênio que ele está ligado covalentemente a algumas cargas negativas do solo. E ele está ligado tão forte que ele acaba não trocando no solo, ele acaba só ocupando certas cargas negativas do solo e estando ali. Por isso que fala uma acidez não trocável, porque ele pode, com o tempo, ir voltar para o solo e provocar acidez. E ele vai ser a acidez potencial menos a acidez trocável. Qual que é o problema, então, da acidez, da questão da acidez? Como eu falei, o alumínio, naquela faixa ideal, ele está precipitado junto com uma molécula de OH, que é OH-, uma hidroxila. Depois, o que acontece? Se você tem um ambiente com muito hidrogênio, esse hidrogênio vai puxar essa hidroxila para formar água e vai deixar o alumínio solto ali na solução. E o alumínio solto na solução vai provocar todo um sistema de desbalanceamento na planta, porque ele é tóxico para a planta. Então, vai engrossar as raízes, diminuir suas ramificações e prejudicar a absorção de nutrientes e água. Por isso, que em pH entre 5,5 e 7, a solubilidade do alumínio é mínima, porque ele não vai estar tão disponível ali na forma solúvel. Ele vai estar unido com uma hidroxila e vai estar... ele não vai conseguir agir na planta, ele vai estar precipitado, que é o que a gente fala. Pessoal, para a aula de hoje foi isso. Revisem bem essa aula para vocês entenderem esses aspectos químicos que são para primeira vez, para que estão vendo pela primeira vez, é um pouco complicado, mas se vocês baterem na tecla, assistir mais de uma vez essa aula, vocês vão compreender melhor. E depois façam os exercícios programados da semana, nas atividades programadas, para fixar essa aula de hoje. Te vejo na próxima aula e até mais.